você é muito bem-vindo para o quarto episódio do nosso Pode Já, o podcast sem preconceito e sem privilégio também de idade. A nossa pegada é a integração geracional para que haja uma gestão de alto nível, para que então essa interação entre as gerações façam uma gestão de alta qualidade nas organizações e aí o nosso país possa ter um desenvolvimento que possa alcançar o maior número de pessoas possível. Hoje eu e o Renato estamos comemorando aqui o nosso primeiro patrocinador, a Web Event, né? True Experience. Nós estamos aqui gravando, se você precisa fazer um evento, faz aqui com o pessoal da Web Event. São 3 ou 4 cenários, dá para fazer metaverso, os caras são feras, né? É diferente com patrocínio, né? Com patrocínio. Deixar o meu abraço, o meu carinho para o pessoal da WebVent, dizer que esse é o primeiro de muitos, e estamos aqui muito bem localizados e prontos para mais um podcast. Isso, e com a honra de ter nada mais, nada menos do que Bruno Assami. Tudo bem, Bruno? O Bruno Assami falando direto de Lisboa, o nosso primeiro podcast internacional, embora o Bruno seja brasileiro, mas, né, vamos tirar uma casquinha, nós somos um podcast internacional, né? O Bruno é diretor executivo da Unibis Cultural, é conselheiro do Consulado Português em São Paulo, é diretor da Arena Cultural e representante da Fundação Proa no Brasil. Além de ser conselheiro de várias sociedades civis, e também ele dá assessoria para várias empresas para abrir a cultura organizacional para a inserção dos mais diversos tipos. Eu diria que é o Mr. Cultura, hein, Bruno? Posso dizer assim, não? Um cara que está nessa área do terceiro setor, antes de chamar terceiro setor, né? Acho que você ajudou a dar o nome para o terceiro setor. Então você já estava nessa área aí, construindo, organizando a sociedade. Não é isso, Bruno? Seja bem-vindo. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar e de uma maneira aberta aqui para que a gente possa falar o máximo possível do que a cultura traz para a gente aqui nesse nosso objetivo aqui, no nosso pedacinho aqui. E aí, Bruno, assim, nós entrevistamos, a primeira entrevista nossa foi com um cara que é especialista em gestão empresarial. E ele falou o seguinte, o Salib Neto, ele falou, se você errar a cultura na organização, você errou tudo, acabou, não adianta você ter estratégia. Se não tiver uma cultura, um caldo ali que leva as pessoas juntas para o mesmo destino, não rola. Depois nós tivemos o Fábio Nogueira, nosso amigo em comum, que nos fez a gentileza de nos apresentar, que disse a mesma coisa. Você contrata alguém para mudar a empresa, para oxigenar a empresa. Se não preparar a cultura, ele não fica um mês, né? Ele não consegue interagir. E a Fran Inandi, que fala sobre etarismo, também diz que tem que preparar a cultura antes de receber os 50 a mais, senão a coisa não acontece. Então, falar de cultura me parece ser falar de tudo, né? E aí eu queria começar fazendo aqui uma provocação para você. Preconceito é um efeito colateral de uma sociedade organizada? Né? Quer dizer, toda vez que o ser humano se organiza, quer seja para fins lucrativos ou não, quer seja por aspectos religiosos ou não, sempre vai ter preconceito como um efeito colateral. E aí, aproveitando, nós somos mais ou menos preconceituosos que o resto do mundo. Você que tem essa experiência mais aberta, mais globalizada. Então, vamos começar por aí, Bruno. Olha, bom, então, inicialmente, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui juntos e perceber que, em sendo o quarto, os 3 anteriores são pessoas que eu conheço, admiro, e que, por uma certa forma, já tive algumas jornadas em comum com alguns deles. Então, me sinto bastante à vontade de estender essa conversa a partir do pensamento que essas pessoas têm. Salib, especialmente, tive muito trabalho, já fizemos muita coisa juntas. O Nogueira já é uma questão mais recente, advinda do etarismo.
enfim, então, sim, eu acho que, pegando essa pergunta, né, sobre o preconceito no macro, ou seja, na sociedade, a gente não pode esquecer a origem, né, dessa palavra. Acho que é importante a gente contextualizar a palavra em si, antes da gente tentar traduzir isso através dos países, povos, comunidades, etc. O preconceito é o desconhecido, né? É a ignorância, é não saber alguma coisa. Então, quando pensamos que essa palavra ela representa este aspecto da nossa formação, já nos põe numa condição bastante confortável para quem gostaria de ter o desejo de aprender, desconfortável para quem receia viver o seu desconhecido, a sua ignorância. Isso a gente pode traduzir, inclusive, para dentro de uma cultura organizacional. Uma empresa que ela vive no seu obscurantismo, na sua ignorância, né? E aí ignorâncias podemos traduzir sobre diversos aspectos, pode ser uma ignorância na relação com o mercado, uma ignorância na sua relação com o seu capital social, sua ignorância com relação à concorrência, sua ignorância com relação aos modos de inovação gerenciais, etc. Quer dizer, há uma múltipla ignorância, né? Ela afeta, obviamente, a construção de uma organização e, fundamentalmente, ela sedimenta uma cultura organizacional. Então, pegando o gancho nessa provocação, eu diria que sim, as ignorâncias, né, dos micros e dos macros sistemas da sociedade são sempre impeditivos de um desenvolvimento, seja de uma cultura organizacional, seja de uma cultura de uma sociedade, seja uma cultura global. Então a questão é se preparar para lidar com o preconceito, porque vai acontecer. É humano. A gente pode dizer isso? É humano. É humano. É humano. Sem dúvida nenhuma. Bruno, eu tenho comigo assim, eu não sei se é só uma impressão, porque o preconceito parte daquilo o que a pessoa não sabe. É onde não tem luz ali. A pessoa não sabe, ela tem um preconceito daquilo. Mas me parece, o preconceito você tem em todas as classes. Pensando no mundo corporativo ou fora dele, você tem em todas as classes. Tem casos que parece que o preconceito, ele é assim, tipo, eu tô afim de ter esse preconceito. Porque não é uma questão de eu não sei, cara. Eu tô afim de ter esse preconceito. Por exemplo, o Fábio trouxe esses preconceitos no mundo corporativo, aqueles 5 principais, que tem o preconceito sobre a mulher. Meu, quem é que não sabe, assim, sabe? Eu tenho a impressão que alguns preconceitos ou algumas classes falam, eu tô afim de ter esse preconceito. Alguns clássicos que as pessoas não sabem explicar o que é o preconceito, mas eu tô afim de ter esse preconceito. Não rola isso, Bruno, eu tô viajando. Olha, você como um líder de uma organização, no caso, eu ainda como terceiro setor, você acaba exponenciando sua liderança não só para a organização que se atua, mas para o próprio setor. O que eu posso te colocar é o seguinte, eu vou criar uma analogia, eu gosto de criar analogia porque fica mais fácil para explicar. É assim, quando você se torna pai, né, e você, portanto, se imbui de um projeto educacional em relação ao teu filho, né, você pode perceber isso no mundo todo. A palavra que vem para traduzir essa paternidade ou essa maternidade é que trabalho que dá. Aí, ponto e vírgula. Mas me dá muito prazer. Você pode reparar isso em qualquer língua. Essa é a construção simbólica do trabalho, da educação que o filho dá. Eu diria que essa questão é a mesma. Quando você se educa, o pressuposto de você se educar, o pressuposto de você se civilizar, é que dá trabalho. Não tem outra solução. Lamento. Não vai dar para você comprar a pílula pronta. E não vai dar para você comprar um monte de livro e deixar no stand achando que você vai adquirir conhecimento ou deixar plugado com um monte de streamings, etc. Dá muito trabalho. E eu não estou assim, né? Se civilizar. E eu vou te falar uma outra coisa. E não acho que a contemporaneidade ajudou
a gente pensa que ajudou. Eu não acho. Sabe por quê? Porque, no fundo, ajudou em. Deixa eu corrigir essa construção para não ficar mal interpretado. Eu acho que a contemporaneidade, não é que ela não ajudou, a contemporaneidade nos provocou a sair de uma zona de conforto de uma forma muito violenta e muito rápida. A velocidade que me parece ser a grande questão, não a ignorância, de fato. Sim. Eu acho que a velocidade para se assimilar tantas informações e tantas questões é que tem nos exigido muito, sinceramente falando. Claro que não quero ter uma conversa poliana aqui. Evidente que a ignorância é um desafio organizacional e mundial, né? A gente tem visto uma certa ignorância social, né? Mas não uma ignorância do ponto de vista pejorativo, uma ignorância sobre a profundidade dos fatos, sobre as relevâncias dos fatos, sobre os aspectos dos 2, 3, 4 lados possíveis, né? Os tons de cinzas de uma construção de uma sociedade, né? Que eu sempre penso, uma educação, ela não se dá de uma forma assim, não, né? Bilateral, biparte. Ela se dá em vários tons de cinza. E para que essa divisão se cresça e se valore dentro de uma pessoa, é muito importante que haja uma profundidade de conhecimento, porque senão ela fica sempre muito rasa, ela é sempre muito flat. Né? Então, pegando o teu exemplo da mulher, né? É óbvio que uma pessoa que nasceu na década de 50 é diferente de uma pessoa que nasceu na de 60, na de 70, na de 80, na de 90, na de 2000, 2010, 2020. É evidente. O problema foi a velocidade com que, nesses últimos 30 anos, essas questões, né, foram pautadas e, portanto, as gerações que antecederam ela tiveram que se assimilar a essas transformações. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí, com a internet, essa velocidade, né, ficou exponencial, né, nos últimos anos. Bom, mas olha o benefício. Estamos aqui num fórum de reflexão. Eu estou há 3 horas a mais que o Brasil, né? Estamos tendo a oportunidade de conversar aqui de uma forma tranquila, empática, respeitosa, um diálogo. Sim. Né? Essas condicionantes eram muito difíceis. Né? Então, tem ganhos. É verdade, sim, isso é verdade. E aí, do ponto de vista de sociedade, a gente tem aquela síndrome, né, do cachorro vira-lata e tal. O Brasil é um país mais preconceituoso do que o restante. Eu lembro que você deu uma entrevista e quando a Unibis estava para ser criada, aliás, ela foi criada por esse motivo, uma pesquisa disse que 94% da população não tinha hábitos culturais. Né? E quem não tem hábito cultural tem preconceito, né? Não tem jeito. Porque aí eu me fecho no meu mundo, eu me fecho nas minhas interpretações e aí vira uma crença, como o Renato estava dizendo. Né? Nós somos, como brasileiros, somos mais, somos menos. Como é que você vê essa questão toda? Eu não saberia quantificar, né? Eu não tenho nenhum dado de pesquisa que aponta quais países estão ranqueados, como estão ranqueados. O que eu percebo, né, é que existem mais predisposições em alguns países em ser conservadores e, portanto, mais, não conservadores, mais preconceituosos, né? Não conservadores, preconceituosos, e tem outros países que têm uma relação mais aberta à diversidade, e a diversidade posso entender em várias questões. Aonde que eu percebo uma certa dificuldade maior? Em países monoculturais, né? Ou países onde o ambiente ideológico religioso é muito forte. Me dá um exemplo de um país monocultural, Bruno. A Europa praticamente é monocultural, né? Todos os países aqui, salvo o fluxo agora muito grande de refugiados,
né? Basicamente são países muito monoculturais. Então, só que, obviamente, monoculturais numa transformação dos últimos séculos, na medida que eles vão se unificando, né? A Itália, como todos nós sabemos, eram, sei lá, dezenas de outros países que se juntaram e formaram uma nação. A própria Suíça, ela é feita de vários cantões que se unificaram numa federação. Quer dizer, pensando nessa configuração geopolítica, eles se tornaram monoculturais a partir daí. E você percebe isso. A Itália é incrível, né? Cada província, ela se representa muito bem na sua cultura, né? Ela é mais fechada nela mesma. Ela se orgulha em ser napolitana, ela se orgulha em ser siciliana, ela se orgulha em ser, enfim, etc. Mesmo tendo vamos dizer, essa chancela como país Itália, né? Então, são países monoculturais, mas você pode ver o Japão. Desculpa, é um país monocultural, né? Então, nestes países, o novo, né, ele é mais difícil, né? A permeabilidade das questões, elas são mais difíceis de se transformar. E nos países de doutrinas religiosas também. Então, países muçulmanos, a gente percebe muito isso. Como tem muita oportunidade de viajar muito, claro que num olhar turístico, né, você percebe isso claramente, né, a permeabilidade ou não daquele país frente ao novo, você como um objeto novo dentro daquele cenário, né. Os refugiados trouxeram um balanço aí no continente europeu, né? Trouxe uma situação realmente que eles trataram de maneira até muito dura em algum caso, né? Maneira muito... Olha, cada país tem uma política própria, né, em relação ao acolhimento ao refugiado. O que eu acho que tem ainda uma consequência. Essa tua pergunta me leva a duas reflexões, inclusive sobre temas que a gente tem refletido aqui. Obviamente, é a questão da precarização do trabalho. Eu acho que a precarização do trabalho na Europa, ela vai ser uma questão violenta, principalmente para a baixa renda europeia, porque o fluxo de expatriados que tem vindo para cá é bastante significativo e atinge exatamente as atividades de serviços onde o local sofre esse impacto direto, né? Então, a mão de obra que vem é uma mão de obra ainda mais barata, muitas vezes qualificada, né? Porque nós não podemos esquecer que o expatriado de lá, ele não é o refugiado de lá, não obrigatoriamente uma pessoa de baixa formação educativa, né? Educacional. Muitas vezes se encontra aqui garçons ou Ubers que são médicos, que são engenheiros, enfim, né? Que saíram dos seus países e estão tentando se reorganizar num país que o acolheu. Agora, o outro aspecto é como cada país aqui estabeleceu uma política de atendimento ao refugiado. Então, a Alemanha tem um programa, a França tem outro, a Espanha tem outro, Portugal tem outro. E são completamente diferentes os programas e é muito novo ainda para a gente poder fazer uma avaliação de impacto sobre isso. Agora, evidentemente que haverá, né? O que para mim já é uma leitura clara é a precarização do trabalho. Então, isso eu acho que é uma questão que os países europeus vão ter que realmente entender melhor a dimensão disso. Então, Bruno, nós sendo um país miscigenado, né, nós não somos monocultural, né, nós temos aí uma grande miscigenação por uma série de fatores. E a questão religiosa já foi muito mais uma só do que agora é muito mais aberta, muito mais... e mesmo assim, temos muito preconceito, né? Mesmo assim, o brasileiro, ele faz aquele preconceito, ele dá aquela brincada. Não, eu tô brincando. Não, peraí, pô, não, você não vai achar ruim também, né? Pô, eu tô aqui,
estou querendo te incluir aqui no papo, né? Aí eu tiro um sarro de você e tal e coisa. Então, fica aquela questão, poxa, que pena que nós somos um país que não é monocultural, né? E nem tem uma religião que está atrelada ao Estado a ponto de ser uma religião oficial do país, e mesmo assim, lá estamos nós, né, fazendo os nossos preconceitos e tal e coisa, e dificultando as coisas. Esses dias eu sempre falo disso, que isso me tocou profundamente, um novo tipo de preconceito, né? Uma menina de 35 anos se curando de câncer e um preconceito grande para ela se reintroduzir no mercado de trabalho, porque ela é uma recuperada de câncer. Então, a possibilidade de que ela pode voltar a ter câncer cria um preconceito em torno dela. Então, cara, uma coisa brota, assim, como brota mato na época de chuva. Aqui está chovendo muito, não sei se aí em Lisboa está. O preconceito aqui no Brasil brota assim a todo instante, né? É uma coisa. Como curar isso, né? Como fechar essa ferida, né? Eu acho que primeiro é uma questão de cultura organizacional do país, né? O país precisaria ter primeiro o desejo, né, de se aprofundar nas suas próprias questões. Uhum. Um país que põe tudo embaixo do tapete, né, que põe tudo para não ser dito, né, para não lidar. Acho que é um país que lida muito mal com o conflito, né? Sim. Então, uns amigos têm trabalhado na profissionalização de mediadores, né? Uhum. E eles têm me dito que é incrível como surgem oportunidades das mais incríveis para o trabalho deles, né? Que acabam alguns parecendo uns terapeutas de tanta dificuldade que né, lidarmos com os conflitos. Isso nas esferas pessoais, empresariais, jurídicas, civis, etc. Então, acho que é uma questão, primeiro, de tentar... De consciência, de querer resolver isso. E primeiro de aprender a dialogar, né? Acho que é uma questão... A ignorância, ela se dá muitas vezes por falta de competências do aprendizado, né? Então, às vezes as coisas acontecem na tua frente e você não consegue ler. Então, é uma resistência que não é só uma resistência psíquica, né? É uma resistência intelectual. A pessoa não consegue ler os fatos. E aí é difícil, né? Quer dizer, então, primeiro, acho que tem que ter essa predisposição da cultura do país de que haja relevância o conhecimento, relevância o aprendizado, né? Relevância desculpa. Não, imagina. Essas questões. Então, acho que esses aspectos revelam muito, né, o país e a gente vai criando, portanto, essas dificuldades de construção de menos preconceito, né? Acho que essa questão sua, por exemplo. Você veja que coisa interessante. Eu trabalho numa dos meus chapéus, eu trabalho para o Hospital do Câncer de Barretos, né, atualmente denominado Hospital do Amor. E essa é a arena cultural que você mencionou. Você sabe qual é o maior desafio hoje no Brasil em relação à questão do câncer? A conscientização da prevenção. Ou seja, de novo, ignorância, de novo, desconhecimento. Os indicadores sociais de impacto da doença não são melhores, não conseguem chegar em índices tão significativos como os Estados Unidos, não é pelo tratamento e não é pelo índice de cura, é pelo diagnóstico tardio. Entendi. Isso então, aí... você vê, é uma questão tão distante do nosso cotidiano, mas é a doença que mais mata na sociedade global, né, nas suas
esses tipos de cânceres, né? E o Brasil, que é um grande provedor dessa doença, né? Até por uma questão de volume de população, né? Não entende e não se conscientiza e não faz os sistemas, não faz a prevenção necessária. Então, você percebe? Enfim. E o que, na minha opinião, se torna pior, não sei se você concorda comigo, é que na medida em que eu vou colocando camadas em cima dessa base que não é boa, as coisas só vão se complicando. Por exemplo, eu coloco o neoliberalismo em cima de uma situação como essa nossa, preconceituosa, difícil de lidar com conflitos. Como é que eu posso querer ser neoliberal? Não tem condições, porque para ser neoliberal eu preciso de instituições fortes, eu preciso de diálogo, eu preciso de uma justiça igual para todos, eu preciso de uma série de fatores que eu ainda não cheguei lá. Eu estou ainda na fase de, sabe, o vizinho brigar com o outro porque ficou o carro na porta. E aí eu vou colocando camadas em cima, como essa do neoliberalismo, e digo, agora você pode fazer o que você quer, né? E aí as coisas só vão se complicando, né? A gente tem percebido o ambiente organizacional, o ambiente político, né? O Brasil passa por um momento de fragilidade institucional como nunca foi visto, né? E como é que você vai ter democracia sem você ter instituições fortes, né? Como é que você vai ter neoliberalismo? Como é que você vai ter crescimento organizacional, progresso até, sem instituições? Então, vai sobrepondo camadas em cima desse... É como fazer um prédio sem fundamento, né? Sem um bom fundamento, né? Isso é que dá medo, né? E a gente, não sei, eu tenho essa perspectiva, não sei se estou sendo pessimista ou não, mas vejo a coisa dessa forma. Olha, nem o Estado forte, como alguns modelos de países aqui, né, tem conseguido dar vazão a toda a demanda dessa transformação da sociedade. Uhum. Então, eu, evidentemente, não estou aqui nem fazendo apologia ao Estado mínimo, como também não estou fazendo aqui defendendo o Estado atuando em todos os setores. Mas estamos defendendo o ser humano. Eu fico observando, eu digo mais do que defendendo, eu fico observando, né? Talvez por essa situação privilegiada de poder estar part-time aqui, part-time aí, isso me facilita ter um olhar um pouco mais, digo, condescendente. Mas aquilo que a gente estava conversando antes da entrevista, né? Não consigo idealizar o que é melhor de um lugar ou outro. Tem partes que são boas, tem partes que são ruins. Então, assim, mesmo em países onde o Estado tem uma atuação bastante ainda contundente, né, os desafios são enormes. Agora, imagina um país como o nosso, 220, quase 230 milhões de pessoas, né, com todo esse histórico de desafios sociais que a gente tem. Nossa, eu fico pensando, não é um projeto para ser uma coisa ou outra, nós vamos ter que descobrir um modelo próprio, sinceramente pensando. Eu acho que assim, nós vamos ter que ter participação da iniciativa privada nos setores sociais, vamos ter que ter atuação do governo de uma forma eficaz, de uma forma ampliada, de uma forma qualificada também, porque é muita gente para ser cuidada, é muita gente para ser gerada, é muita gente. Muita gente num grande território, né? Muita gente espalhada num grande território continental. Você falou, Bruno, você falou a gente precisa de muita gente. O setor 2,5, ele é coisa de brasileiro? Você considera? Eu não sei muito sobre esse setor, mas confesso para você que gosto da ideia dele. O setor 2,5 ele tem uma cara de Brasil. Assim, você já disse que gosta. Então, assim, é uma ideia da gente poder pensar em trabalho. A gente está falando aqui da geração prateada.
e é um setor que é pouco difundido, né? Porque a gente fica, parece que do segundo setor para o terceiro setor é um abismo, assim, é uma coisa que é a minha próxima pergunta. 2,5 é uma boa saída para nós, pensando em Brasil, não? Eu acho engraçado isso, porque é como se fossem como se fossem duas religiões, né? O segundo e o terceiro setor. Exatamente. A igreja e o Estado de antigamente, eu não sei o que se falava, eu não sei, mas existe, né? Parece que um olha de cara feia para o outro, né? Não. Bom, tudo que a gente está falando é porque é tudo novo e desconhecido, né? Então, obviamente que olha de cara feia porque é desconhecido. O que um pouco dessa minha linha de pensamento que eu estava falando, sim, eu acho que o 2,5 é uma alternativa potente, sim. É claro que vão ter que ter condições especiais para esse tipo de modelo organizacional / empresarial, né? Quer dizer, empresas que trabalham findadas a lucratividade, mas que tenham como objetivo, né, impactos e desenvolvimento social, é uma possibilidade importante, eu acho. Eu acho que para escalabilidade, acho que para geração de empregos, acho que para demandas de um desenvolvimento de um país. Aliás, né? Eu não vejo como ser de outra forma, porque assim, qual é o nome que se dá? Quando você vai preencher um formulário, você vai colocar o nome da empresa, como é que chama o campo? Chama razão social, não é? Toda empresa tem uma razão social, mas a razão social só virou o nome da empresa, quer dizer, se perdeu ao longo do tempo essa razão social de a empresa permear a sociedade, né? Da empresa fazer bem para a sociedade e fazer o 2,5, né? Não, o 2,5 aí, ele é mais, ele está direto na ideia de que, olha, eu tenho uma empresa e eu vou trazer um benefício para essa parte, essa comunidade. Sim. E eu vou trazer um benefício para as pessoas dessa comunidade, para as pessoas que trabalham nesse projeto comigo, e eu vou ter responsabilidades fiscais, enfim, eu vou pagar os impostos. Razão social. Né? Mas assim, não é a ideia de... Não é o conceito, não é o estrito senso da palavra, que nós estamos tentando dizer que o 2,5, ele tem como objetivo, né, o desenvolvimento de alguma questão de âmbito coletivo. Agora, o que eu coloco, né, dentro desse contexto é o seguinte: acho isso importante? Acho. Mas mais do que importante, eu acho que ele tem que estar estruturado dentro de linhas de benefícios e créditos e isenções para esse perfil de empresa. Sem dúvida. Entende? Eu acho que são empresas que podem vir a surgir com essa visão e que têm um campo importante de desenvolvimento econômico, mas fundamentalmente de desenvolvimento social também. Mas então, isenções, você acha que tem que ter isenções para o setor 2,5? Eu acho que ele tem que ter incentivos, desculpa se não isenções, eu acho que ele tem que ter incentivos, porque é um setor, né, que ele necessitará de isenções ou de incentivos para poder crescer. E ele por si só, ele é uma questão de escala. É uma questão de... Quer ver, eu conheci... Aqui agora está um pouco distante dos exemplos que eu queria te dar. Há 10 anos atrás eu tive contato com alguns projetos de 2,5 e eram fascinantes. Mas eram casos... Teve uma escola de inglês, For You, você lembra dessa escola de inglês? É um dos exemplos que você teve? Não, fantástico. Não vou me lembrar. Era um de água, era um sobre saneamento... um outro é de água potável, eram coisas assim bastante importantes assim do ponto de vista estrutural comunitário, né? Mas eu não vou lembrar, mas enfim. Mas eu acho interessante que o 2,5 não tenha isenções, assim, ele tem que ter características de negócio e ter Ele é um negócio. O empreendedorismo dele tem que ser voltado para o outro, assim, a base dele. O exemplo da escola de inglês lá que me veio à mente quando eu também estive próximo desse setor 2,5, era assim, a pessoa acreditava que aprender um outro idioma, que as pessoas de uma certa comunidade que ele mirou ali, uma comunidade aqui em São Paulo,
As pessoas aprenderam o idioma era de fato algo relevante para que essa pessoa pudesse melhorar na sua condição social, pudesse conquistar um emprego, pudesse, enfim, ocupar um espaço melhor na sua condição social, ter um outro idioma. No Brasil, a gente sabe que tem pessoas que têm o domínio do inglês e que conseguem um salário, às vezes, melhor do que quem tem um conhecimento acadêmico maior que o dela, em alguns casos. Aí ele queria trazer isso, ele trouxe isso para essa pessoa, ele mirou isso e ele deu o inglês, que é caro. Ele conseguiu dar o inglês, ele tinha lá, a mensalidade nunca seria superior a 10% de um salário mínimo, e os professores de inglês, as escolas ficavam dentro da comunidade, os professores eram, na maioria dos casos, refugiados. Ele dava preferência ao refugiado que pudesse. Esse refugiado passava a ter salário. Esse refugiado passava a ter um registro no sentido próprio da palavra, né? E aí ele conseguiu, juntando refugiado com as pessoas da comunidade, ele conseguiu levar um inglês nativo, de quem tem realmente o domínio da língua, a um preço de 10% do salário mínimo. E na época que eu conheci, era menos de 10% do salário mínimo, a mensalidade. Mas assim, no máximo 10%. E ele pagava todos os impostos referentes a isso. E ele estava muito bem, ele estava tendo um retorno muito bom. Eu não conheço o caso, não vou poder ilustrar por ele. Mas, enfim, são alternativas, né? Acho que todas. Você vê como são as coisas, né? Quando a Inglaterra institucionalizou o que é hoje entendido como economia criativa, né? Que são essa indústria da criatividade e do desenvolvimento de serviços, né? Tem valor agregado. O que motivava de fundo dois aspectos, né? O aspecto de geração de emprego, de oportunidades com valor agregado, e o outro era o impacto de identidade cultural para a Inglaterra, como uma nova geração de criadores em setores estratégicos de serviço, né? Então, tinha a área de games, áreas de, não vou me lembrar, publicidade com certeza, porque era o pessoal da Sat que estava por trás, né, desse conceito de indústria criativa. Eu não me lembro mais alguns outros setores, audiovisual, enfim, moda, etc. O Brasil, nesses últimos anos, tem colocado isso como uma das pautas, né, também, mas ainda de uma forma muito incipiente e muito... tem uma política própria, né? Talvez hoje já tenha alguns modelos de políticas próprias, né? Mas ainda é muito incipiente. Por outro lado, você pensa, né? O que ela traria como um desenvolvimento do capital humano seria incrível. E aí, falando bem sobre essa questão da nossa entrevista, né? A questão das faixas de idade mais avançadas, onde, sem dúvida nenhuma, existe um background, conhecimento enorme, né, e que precisaria estar sendo otimizado de uma outra forma, uma outra perspectiva. Isso realmente é um desafio maravilhoso para um país, né, se ele pudesse institucionalizar essa questão. Agora, do outro lado também, um outro ponto que eu também acho uma pena o Brasil não ter ainda se despertado para isso, ou pelo menos porque eu tenho conhecimento, tem poucas empresas que se atentaram a esse detalhe, que é um detalhe riquíssimo, né, que nós temos. Este momento que nós estamos vivendo, do ponto de vista da sociedade, vai ser a única geração que vai ter a possibilidade de viver, né, a cultura intergeracional, entre 5 gerações, ou seja, 5 gerações vão estar dentro de uma empresa nesse momento da nossa história da humanidade. E isso não tem sido tratado com a devida atenção. Na medida em que nós estamos trabalhando com 5 perfis de formação e de valores de sociedade distintos e não estamos conseguindo trazer isso para dentro da empresa como um valor. Então, você veja, é muito doido, né? Porque na mesma proporção que a gente fala da escassez da humanidade, a gente fala dessa abundância sendo desperdiçada. Então,
são paradoxos complexos, né, na sociedade contemporânea. Exato. Porque tem uma riqueza social absurda que tá aqui e a gente não consegue dar vazão a isso. A questão de que o mundo está envelhecendo é uma verdade incontestável, né? Então, daqui a pouco, mesmo sem querer, vai ter que se lançar a mão dessa galera um pouco mais cabeça branca, brilhante, etc. e tal. A sociedade civil está se preparando, está fazendo alguma coisa? A gente vê, por exemplo, na parte de baixo, que você faz parte do PROA, que é um projeto sensacional, né? É um projeto que inclui um jovem que vem da periferia, da formação em escolas públicas, e insere ele no trabalho, e tem números muito interessantes. Mas tem alguma coisa da sociedade civil em relação aos 50 a mais para introduzir, para manter esse cara ativo e de volta a trazer ele para o ambiente organizacional? Você conhece alguma coisa desse tipo? Só vou fazer uma retificação. A Fundação PROA que eu trabalho é uma fundação internacional. Ela trabalha na difusão da arte contemporânea no mundo. Essa Fundação PROA, a qual você menciona, ela é brasileira e ela trabalha com inclusão social. Realmente existem essas duas organizações, elas são distintas, de objetivos, de razões sociais distintas. Mas, enfim, respondendo à tua pergunta, o que eu particularmente observo é o seguinte: não existe nenhuma política pública, né, que incentiva, né, essa ressignificância desse capital humano dos 50, 60 a mais. Então, na mesma medida em que lá atrás, né, pegando a vulnerabilidade social da criança, foi instituído, né, as diretrizes e bases para as políticas sociais de proteção à criança, né, que até hoje é um dos códigos mais incontestes na humanidade que o Brasil conseguiu estabelecer em proteção à criança, né? Para um futuro próximo, deverá ser feito exatamente isso para a pessoa idosa. Por quê? A vulnerabilidade dessa pessoa, a pessoa de baixa renda, nessa faixa etária, né, ela não somente vai sofrer consequências, como ela vai precisar de atenções especiais. Então, nós não estamos falando da vulnerabilidade extremada, né, mas nós estamos falando de uma parte da sociedade em que ela não está na vulnerabilidade absoluta, que então, portanto, não existe um programa, uma política pública que vá dar suporte a ela, mas, ao mesmo tempo, ela não vai ser autogerida. Então, se a gente criar uma analogia rápida, ela não é uma classe E que lida com as misérias e, portanto, as políticas públicas existem, programas para as pessoas que vivem essa vulnerabilidade social. Não entro aqui no mérito se ela é eficaz, se ela é suficiente, porque eu não conheço profundamente, então não gostaria de fazer nenhum tipo de comentário leviano sobre essa questão, mas sei que tem. Mas nós estamos falando daquela sociedade, daquela faixa da sociedade brasileira, D e C, que, né, depende do prover renda para sua sustentabilidade, para sua sustentação. E nós também sabemos que existe um outro dado, isso também é um dos índices da nossa sociedade brasileira, que a geração de 60 anos é ainda hoje o grande provedor dentro da geração da família, para filhos e netos. Sim. Então, você imagina que este indivíduo não só ele precisa se prover, como ele precisa prover para outras gerações. Então, tem ali uma complexidade que, com certeza, se não houver uma política pública olhando isso atentamente, e não te digo isso com muitos anos, não acredito que nos próximos 20 anos isso vai estourar se não houver alguma questão.
E questões básicas, né? Porque você viu, né, na pandemia ficou muito claro, se não fosse os programas sociais públicos, o SUS, né, a sociedade brasileira não teria proteção do ponto de vista de saúde pública. E essa camada da sociedade, ela vai necessitar disso, não tem jeito, porque os planos, grande parte já não tem interesse por essa camada da sociedade, né? E os planos, portanto, os programas de saúde pública vão ter que dar conta disso. É uma equação, para quem está nesse rabo de foguete, como eu digo, eu sou um observador, talvez um observador um pouco mais atento do que a média, né? Mas o Fábio Nogueira é da opinião que não dá para pôr isso nas costas nem do cidadão e nem tampouco das empresas. Teria que ser mesmo uma política pública. Qual que é a tua opinião? Mas não tem dúvida que vai ter que ser. Sabe por quê? Porque é isso que nós estamos falando. Se esse indivíduo ele não consegue mais ter oportunidades de trabalho, de geração de renda, e essa família depende dele, quer dizer, a situação não vai fechar. Ou então eu fecho os olhos para isso e espero ele se tornar classe E e ser atendido por uma política pública da miséria. Por algum programa da miséria. Porque não faz sentido. É um pouco como a gente viu, né, infelizmente, na pandemia, né, eu não tenho dados estatísticos, mas o que eu sei é que haviam 90 mil pessoas registradas como moradores de ruas no Brasil antes da pandemia, e que chegou quase a 400 mil pessoas na pandemia. Quer dizer, é um dado que eu, como suíço, né, não tenho, não preciso ter. Né, não existe isso. Existem programas e programas de proteção à sociedade que isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Né? Então, tudo bem, podemos pegar esses dois extremos de modelos, né, de políticas públicas. Bom, o fato é que não existe. Agora, o fato é que precisa ser criada, né? Não existe mesmo, nem se fala, né? Não ouvi, não lembro do programa de governo, nenhuma das partes ter tratado desse assunto na última eleição, que está tão recente aí. Bruno, você falou da questão, eu queria que você falasse um pouco mais. Pela primeira vez, 5 gerações estão presentes no ambiente organizacional. Dá mais uma aprofundadinha nisso. Como é que é isso? O que tem que ser feito? O que as empresas têm que fazer com isso? E agora, né? Como é que faz? Primeiro que nós estamos falando de 5 gerações extremamente ricas de conhecimento. Sim, né? sem dúvida. São gerações de distintos saberes, muito distintos saberes. Então, acho que a primeira questão é, se a empresa tem esse capital humano dentro dela, ela precisa ter isso diagnosticado. E não somente diagnosticada, como promover essas intersecções. Você imagina o seguinte, vamos pegar um departamento específico, um departamento de produção, engenharia. Né? Uhum. Se você tem 5 gerações ali, gente, é um nível de sofisticação de conhecimento sobre a produção daquela manufatura única, porque as precisões e os entendimentos e os saberes são únicos de cada geração. Alguns são mais voltados a uma manufatura quase que manual e outros de manufaturas de alta tecnologia. Quer dizer, e no meio disso tudo, tem outros saberes que foram se acumulando. E isso é um capital humano que a empresa está retendo ali, e se ela não está aproveitando, é um desperdício. Olhando para o Renato aqui, a gente fica até com vergonha, que quase que eu complementei a tua frase, né? Você estava dizendo lá 5 gerações de engenheiros dentro de um chão de fábrica, e quase que eu completei uma torre de Babel. Não, muito pelo contrário.
uma grande riqueza. Então, é o que a Fran Inandi ressalta no livro dela. A gente tem que ver as diferenças pelo lado da fortaleza disso, para que haja uma união, né? E não que um atrapalhe o outro, nada disso, mas quer dizer, a gente está tão habituado, bitolado nessa questão, você acaba achando que isso é ruim, mas isso é riquíssimo, né? O quanto está sendo desperdiçado, hein, Renato? Bruno, vou emendar essa linha aqui do Alberto para te perguntar o seguinte: é isso, a questão da geração prateada e das 5 gerações, vamos pegar as 2 últimas agora, que eu tenho assim, as 2 primeiras gerações são próximas em pensamentos e ações, em conhecimentos, as 2 últimas também, e aquela do meio ela é a mudança, né? Ela é a ponte para todas. Essa geração prateada, ela traz um diferencial competitivo para as empresas, de qualidade. Ela não tem que participar de uma corporação para ser uma ajuda, para ser... Não, os 50 a mais, os 60 a mais, traz qualidade para qualquer organização e para qualquer parte dessa organização. Lógico, que nem foi falado pelos nossos amigos que foram entrevistados, você não pode pensar que essa pessoa vai estar ali na área mais braçal, do peso e tal, mas, no geral, traz qualidade para as empresas. Aí o terceiro setor aqui, o Unibis, que você está muito associado a Unibis e tal. E a Unibis, eu imagino que você tem uma ação direta ali eu posso ter uma visão muito curta ali, mas você recebe doações e repassa isso para as pessoas que vocês acolhem e tal. Mas o terceiro setor, ele é um fator competitivo para o segundo setor, ele é independente disso. O terceiro setor poderia ser também um setor que poderia abraçar essa geração prateada, por exemplo, como é o nosso caso, que a gente fala mais do etarismo, para ter junto com eles no trabalho do terceiro setor, porque existe alguma coisa que a gente precisa entender melhor do terceiro setor nesse sentido. Bom, primeiro que quando eu falo de Unibis, eu falo do lugar como diretor executivo da Unibis Cultural, que é o braço da Unibis nas políticas culturais. Segundo, que nós não podemos deixar de esquecer que a Unibis, em sendo uma organização centenária em que atua nas diversas frentes das demandas e das carências sociais, ela é uma organização grande, robusta e fora da curva, né? Ela não é a média das ONGs que estão por aí, sem demérito às que estão por aí. Só estou querendo dizer o seguinte: quando a gente olha para uma organização desta natureza, deste tamanho, desse porte, deste impacto social, é diferente, força, quando, né? É diferente quando você olha para ela e você olha para as demandas das causas sociais das quais ela também faz parte desse ecossistema, né? Então, a Unibis Cultural, enquanto parte desta organização, o que já mostra, né, uma visão bastante propositiva dessa organização, é a seguinte: uma das grandes agendas do século XXI será a questão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento integrado, do desenvolvimento do capital social daquele indivíduo na sociedade. Então, é para isso que nasce uma organização dentro dessa organização, né? Para que a gente possa expressar, refletir e trabalhar a cadeia produtiva deste setor do conhecimento. Então, isso é realmente uma visão da qual eu idealizei, levei para dentro dessa organização, mas fundamentalmente essa organização incorporou, abraçou, e hoje nós somos parte dessa estratégia, né? Então, acho que isso já mostra que é uma organização com um olhar bastante distinto de tantas outras que estão por aí. Mas isso não como um dado comparativo, somente para a gente ressaltar do lugar que estou para uma organização do qual faço parte. Agora, quando a gente fala das causas sociais, né, dessas questões que estão prementes na sociedade, no desenvolvimento brasileiro, claro que nós temos uma agenda, falando em Brasil, né, bastante complexa,
bastante profundo, né? E como eu estava explicando para você, e tem muitos níveis de demandas, né? Se a gente não fala para a miséria, a gente pode estratificar por faixas etárias, por gêneros, por renda, né, por localidade. Quer dizer, há uma série de variáveis que faz ser complexa uma decisão dessa questão. O que é visível é que a sociedade toda, né, ela tomou uma sociedade toda, não digo, mas existe hoje uma agenda social muito forte, muito clara no desenvolvimento global. Acho que se hoje a miséria não toma o primeiro campo no mundo global, na geopolítica global, a questão ambiental toma. Então, se nós temos lá 1,5 bilhões de pessoas vivendo na miséria no mundo todo, não é o suficiente para sensibilizar, né, a todo mundo de perceber que isso é inadmissível para um mundo de 8 bilhões, né? Pelo menos a floresta amazônica me parece que foi a grande agenda de conscientização global em cima da proteção democrática no Brasil. Então, perceba que essas agendas, seja por uma questão ambiental, uma questão social, é parte hoje, né, do mundo global. E claro que as empresas, elas sofrem pressões em cima disso, né, e sofrem demandas, e também por parte dos seus colaboradores, porque os seus colaboradores também deixaram de ter uma visão passiva do desenvolvimento global para serem agentes de transformação do mundo global. Então, isso é diferente de uma geração, falando na questão intergeracional, em que se alienava do ambiente externo, né? Essa geração atual, ela não só ela é conectada com a sociedade, com os desafios globais, como ela participa dessas questões globais. E não digo para você que é um engajamento panfletário, etc. Não, são questões atitudinais, são consumidores conscientes, são consumidores propositivos, críticos, etc. E a sociedade oferece demandas, quer dizer, para ele descartar este ou aquele produto, basta, entendeu, uma mensagem dúbia dessa empresa, basta uma atitude de uma produção irresponsável ou de um impacto irresponsável para essa camada da sociedade simplesmente abandonar essa tão dita fidelização à marca. Então, não fala isso. Pois então. E aí entramos sempre nos nossos temas, né? Então, cultura organizacional. Por que hoje tomou uma agenda tão importante nas estruturas empresariais? Porque ela precisa estar cada vez mais amalgada dentro da estrutura, né? A cultura organizacional é o sangue que corre dentro dessas veias do corpo dessa organização. E, portanto, tem que ser limpo, tem que ser transparente, tem que ser potente, tem que ser comprometido. Porque se isso não for, né, o colaborador não estará lá. E você vai acabar perdendo os melhores colaboradores. Porque alguém do lado estará oferecendo essas boas oportunidades e essas boas práticas. Então, voltando, né, nós estamos falando de um capital humano, nós estamos falando de um capital social, mas, fundamentalmente, as empresas, elas são espelho, são parte de uma sociedade, e elas deixaram de ser algo apartado do desenvolvimento da sociedade. Então, hoje, sim, é cobrado, tanto pela sociedade quanto pelos acionistas, um compromisso real e profícuo dessa empresa no desenvolvimento global. Então, isso é um dado, não sou eu que estou aqui fazendo um discurso. Isso mostra a força do terceiro setor, né? A importância, a relevância do terceiro setor para esse entendimento, né? Por exemplo, cultura organizacional é o que se fala muito, né? E ele já foi dito, já foi escrito, falado dele na primeira metade do século XX, né?
e parece que ele ficou estacionado para poder ser dito hoje, né? Bom, tem muita coisa que ficou estacionada, né? Eu acho que é isso. Tem muita coisa estacionada. Vamos botar para rodar. Vamos botar para rodar. A gente tem que editar o tempo todo. Mas esse é o nosso trabalho também. Eu também não sou isso eu já falei em outras entrevistas, eu sempre digo isso em todas. É o seguinte, primeiro eu nunca acho que essas nossas questões que nos trazem para estar dentro dessa nossa atividade um problema. Na verdade, eu vejo isso sempre como desafio. É graças a esses desafios que surgem oportunidades da gente poder fazer mais e melhor. A gente se desenvolve, né? Exatamente. Então, não tenho essa prerrogativa de que achar que o momento está mais difícil, o momento está menos difícil. Não tem, porque no fundo, o desafio é muito maior. Ele é muito maior que o nosso umbigo. É muito maior do que a realidade da qual eu consigo enxergar. Porque então é real, né, que é um setor que cresce a todo tempo. Ele cresce por quê? Porque tem mais demanda. E, portanto, então, as complexidades do mundo têm ficado maior. Seria ótimo não existir o terceiro setor, concorda? Seria ótimo. Se você pensa assim, seria ótimo. Se ele já existe, já é um sinal, né? Agora, exatamente, se não precisássemos dele, seria ótimo. Mas, lamento dizer, é um dos setores que mais cresce na humanidade. Então, alguma coisa está acontecendo. Né? A gente tem visto algumas pesquisas. A Forbes trouxe recentemente as 100 mulheres mais poderosas do mundo. 80% era 50 a mais, né? Se você pegar as 10 marcas mais valiosas do mundo, você só vai ter lá o Mark Zuckerberg, que não é 50 a mais, como CEO, né? Os CEOs das empresas mais poderosas do mundo, eles são 50 a mais, né? E você estava falando dessa questão da exigência dessas pessoas, de que haja uma pauta muito mais ampla do que só o fato de ir trabalhar, né? Mas o fato de estar inserido numa sociedade. Agora, o jogo corporativo, o game corporativo, é um jogo jogado ali na média gerência. Então, talvez essa questão, essa consciência que você está trazendo, precisa ser permeada nessa média gerência, porque é aí que está o conflito. Né? O CEO já sabe que precisa, já sabe que é fundamental. Né? Os que estão chegando já vêm com isso de casa. Né? Meu filho, se nem pensar em jogar papel no chão e tal, né? Mas o miolo ali, onde a coisa acontece no dia a dia, né? Do relacionamento entre o líder e o seu liderado, é que talvez não tenha chego essa questão. O Fábio mesmo disse, hoje um gestor, 50% do trabalho dele é resolvendo conflito, né? 50% do trabalho dele é mediando conflito daqui e dali, que não quis, que não deixou, que não olhou, etc. Né? Então, precisa de que isso chegue mais fundo na empresa, né? Precisa fazer essa coisa andar para dentro da empresa e isso ser conscientizado, como a qualidade um dia foi conscientizada. Né? Antes você dizia lá, não, 5% de defeito tá bom, hoje não, hoje é 0 defeito. Né? Mas, Roberto, eu não tenho dados, né, aqui para poder te traduzir essa tua fala. O que eu aqui, quando você está me falando, vem algumas perguntas internas, assim. Essa média gerência hoje, ela é uma faixa etária mais nova do que de 20 anos atrás, seria uma média gerência? Então, se sim, né, nós estamos falando, portanto, de uma precarização do trabalho, com certeza. Porque o fato é que se uma pessoa de média gerência hoje, com 30 anos, ele já se transforma, antes era 40, estou aqui dando dados hipotéticos, tá? O que é que está fazendo esta pessoa que hoje tem 40? Ela saiu do mercado. Ela não virou diretora, não tem tantos postos de diretoria lá em cima que
consiga absorver toda essa média gerência. Então, ele saiu do mercado ou ele está em uma outra atividade. Você percebe a questão que nós estamos falando? O CEO, que é 50 a mais, se ele quisesse olhar para isso, ele teria como introjetar isso dentro da cultura organizacional, né? Como criar planos de carreira com essa visão, como criar programas de incentivo a formações para uma nova atividade para essa geração. Existem algumas empresas que têm feito isso, tá? Eu não estou aqui jogando isso como problema, nem como proposição, porque dentro dessas minhas andanças pelas empresas, eu já conheci algumas delas em que a questão do envelhecimento tem sido um tema bastante profundo na estrutura, tá? E tem sido, portanto, criado programas para isso. Agora, é o que eu estou te falando, é uma demanda muito grande, né? Tudo isso que a gente fala dessa bolha, né? Dessas excelências que a gente vai encontrando na nossa formação e nos nossos desafios profissionais. Mas a grande verdade é que a sociedade contemporânea global, ela já é mais velha e ela vai envelhecer muito e, portanto, haverá de ter programas de suporte a esse envelhecimento, porque senão vai ser um caos isso aqui. Vai dar uma crise aí, né? Um gargalo aí que vai ser resolvido de uma maneira crítica. Né? E vou te falar uma coisa, viu? E nesse sentido, eu gosto da resiliência brasileira. Como, brincadeira à parte, né, a questão tem poucos suportes de programas de políticas públicas que dão para as pessoas têm uma resiliência muito forte, muito intrínseca. Eu não dirijo, né? Eu pego o Uber, tanto aqui quanto o táxi, enfim, eu me locomovo muito com esse tipo de transporte no mundo e no Brasil. E as pessoas, todas, são pessoas de uma faixa etária, todos, não digo, mas tem muita gente, né, com uma faixa etária já adiantada, alguns já aposentados, reformados, e continuam com uma atividade complementar, e tem muita predisposição, quer dizer, são pessoas que, né, seguem a vida, não importa se foi gerente de alguma coisa, se foi não sei o quê, se teve um negócio próprio, quer dizer, encontram um jeito ainda, né, de se manter ativo, de gerar receita para sua família, etc., que é admirável. Isso não é comum. Aqui na Europa não é comum. A pessoa se reforma ponto. Entendeu? O Estado cobre um estado mínimo da pessoa. Então, aqui eu costumo dizer, Bruno, até que o brasileiro ele é empreendedor nato. O Brasil não é empreendedor como instituição. Nunca foi. Nunca chegou. Muito pelo contrário. Em muitos casos é o primeiro o empreendedor está ali no abismo, aquele empurrãozinho que faltava, o governo mesmo, a instituição dá, por burocracia, o Brasil nunca foi empreendedor. É um acionista à moda antiga, né? Ele só quer o lucro, ele não importa os meios. E não tem exato. E não é o quinto, não, ele vai além disso, né? Ele vai além disso. Então, assim, nós somos empreendedores mesmo, assim, para alterar tudo, independente da idade, mas o Brasil não é. Alberto, você acredita que já passou o nosso tempo aqui? Bruno, fantástico. Mas e aquelas considerações agora? Assim, tá, vamos lá. Agora que o Bruno estava aí solto na cadeira, estava confortável, acabou o tempo, Bruno. Acabou. Então, eu queria que você dissesse assim, desse um conselho para as empresas, um conselho para quem está nos 50 a mais, né? E um conselho para o terceiro setor que está engatinhando, que ainda não chegou no nível da Unibis. Qual que é a prioridade? Fácil essa, hein, Bruno? Fácil. A sua pergunta vai exigir um próximo capítulo.
Minimamente, né? Só dá um conselho para isso. Como acabar com os problemas do mundo? Assim, uma coisinha simples. Sabe, é que um dia eu ouvi de alguém que diz o seguinte, que só sabe fazer resumo quem lê o livro, né? Como você é um cara de grandes leituras, eu estou querendo um resumo seu aqui. Não é fácil a sua pergunta, não. O que eu estou aqui pensando é mais numa perspectiva. O que é um desafio, né, para um indivíduo? Acho que para o indivíduo, o grande desafio é ele buscar um espírito inovador sempre, tá? Porque o mundo tem mudado sempre. A inovação tem sido uma grande questão. Então, para ele se reposicionar frente aos desafios que o mundo tem se apresentado, ele vai ter que estar se reinventando sempre e procurando essa sua identidade corporativa dentro dessa questão. Essa, acho que é um desafio que é muito forte. Certo. Ótimo. Por maior conhecimento que aquela pessoa tenha, por mais expert que ele seja, mas ele não estiver plugado no tempo do hoje, com a visão do amanhã, é muito difícil, né, o sistema produtivo mantê-lo no jogo. Acho muito difícil. Exato. O outro ponto, do ponto de vista das empresas, né, como que as empresas... o que eu considero hoje uma empresa interessante para se estabelecer uma relação de compromisso com ela, né? Portanto, um diálogo entre empregado e empregador, é uma empresa que tenha reais compromissos com o desenvolvimento humano do seu colaborador e que haja uma preocupação sobre o impacto que ela desenvolve o seu trabalho sobre a sociedade. Acho que isso eu não estou falando nem de impactos somente ambientais, falo inclusive de impactos comportamentais. Acho isso muito importante, porque, como eu sempre falo, para o bom profissional sempre haverão oportunidades e boas ofertas, né? Portanto, na medida em que ele tem essa oportunidade, ele tem que ser um agente de influência dentro dessa estrutura. E a empresa tem que ter esse espaço de diálogo, de construção dessa visão. Isso eu acho uma permeabilidade delicada a ser construída, né? Mas eu acho importante, porque se você quer também do outro lado o comprometimento desse colaborador para que ele tenha um real compromisso com o desenvolvimento dessa empresa, ele precisa estar identificado com ela, com os valores dessa empresa. E acho que nesse sentido, esse jogo precisa ser um jogo cada vez mais de comprometimentos reais entre as duas partes. Tá? E cultura se começa de cima, né, Bruno? É de cima para baixo. Né? A liderança é estrutural. Talvez se eu não falei, eu esqueci. Né? Liderança é estrutural para a formação de uma cultura organizacional. Certo. Não existe. A mensagem do líder é a mensagem que tem a organização a respirar. E eu acho que isso é muito importante. Acho que o líder realmente é o agente de transformação dentro de uma estrutura. Tá? E, finalmente, o terceiro segmento, qual era? O terceiro setor que está começando é acreditar... Olha, eu brinquei lá atrás, mas é verdade. Você sabe que um dos setores que mais cresce no mundo é o terceiro setor. Por quê? Porque as demandas têm crescido. Então, eu acho que para quem gostaria de ter uma vida de reais comprometimentos com o coletivo, é um campo fascinante. Eu estou com 42 anos de jornada de trabalho, né? Comecei muito cedo, privilegiado. Com 3 anos, né? Provavelmente. Obrigado. Comecei com 57. E me sinto muito privilegiado por essa jornada de trabalho, né? Tenho como agradecer a vida por essas oportunidades todas de poder ter feito o que fiz. Então, nesse sentido, sim, para quem tem esse real compromisso, para quem não espera bônus no final do ano, para quem não espera resultados somente materiais, para o profissional do século XXI, né, que acredita que as satisfações e os prazeres e os ganhos advêm de outras formas além dos econômicos, né,
eu sugiro essa carreira, porque é uma carreira realmente de muita devolutiva, muita devolutiva para a sua vida. A vida fica realmente muito rica. Remunera a alma, né? É isso aí. Bruno, muito obrigado. Você nos deu aqui um banho de cultura, né? um banho de conhecimento em termos de ser humano vivendo junto, né? Tem gente que esquece que o ser humano é um ser social. Não vai ter jeito de reinventar um ser humano que vive sozinho. Nós somos um ser social, portanto, para sermos felizes e completos, precisamos estar em sociedade. Então, e você, com essa sua visão de ver sempre a oportunidade, ver o lado bom da diversidade, abre uma estrada enorme aqui para a gente estar lutando por esse nosso objetivo, e a gente tem muito a agradecer a você. Bruno, como no início da nossa conversa, né, que é a falta de conhecimento, ao trazer luz àquele assunto, é esse o nosso objetivo aqui no Pode Já. Trazer luz a essa questão do etarismo, do profissional, da competência, da qualidade, e você trouxe isso, você ajudou muito isso na construção, nesse caminho que a gente está trazendo. Então, eu tenho muito para te agradecer. Obrigado mesmo, adorei falar com você, a hora voou, e quando você estiver aqui no Brasil e puder, a gente também gostaria de ter aqui você com a gente, ao vivo e a cores, para que a gente possa tomar um café e conversar mais a respeito desse terceiro setor e de tudo isso que envolve o desenvolvimento humano. Tá bom? Muito obrigado, um prazer imenso te conhecer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado vocês. Realmente foi muito bom, foi muito rápido e que espero que a gente possa realmente aprofundar um pouco esses temas todos. Tá bom? Muito obrigado. Ótimo. Valeu, Bruno. É isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando o nosso 4º episódio do Pode Já, com essa figura fantástica que é Bruno Assami, que nos traz reflexões muito importantes acerca do ser humano ser mais humano, né? Tá na hora de colocar na pauta de que a gente precisa só ser mais humano para considerar que se a gente não resolver os nossos problemas relacionados ao etarismo agora, isso vai virar uma crise sem precedente daqui a pouco. Se a gente não resolver de uma vez por todas a questão da fome, que não dá mais para falar desse assunto, vai chegar uma hora que isso vai virar uma guerra de classe de novo no mundo, né? Ou então mais uma onda de pestes que surgem dizimando parte da população e etc. Então, o Pode Já abre caminho para nós pensarmos no ser humano como ser humano, e o ser humano mais de 50, olha lá que o Bruno falou, tem que se inventar, tem que se renovar, tem que estar ligado com a inovação. O que você sabe é muito interessante, mas o que você sabe, somado ao que os outros sabem, é muito mais. Um abraço, até o próximo episódio, Renatão. Foi bom estarmos juntos. Obrigado ao pessoal do WebVent. E é bom estar junto com vocês aí. Muito obrigado a todos e até o próximo evento. Valeu, é nóis.